Meus irmãos, meus amigos, boa tarde a todos. Estamos de volta para continuarmos as nossas meditações no livro Pecados Intocáveis do Jerry Bridges. E hoje nós vamos falar do capítulo 11, que tem como tema orgulho. Quando nós falamos sobre orgulho, talvez entre todas as personagens da Bíblia que nos causam mais repúdio, não é? Talvez aquela da qual nós nos lembramos com uma certa facilidade seja do fariseu, naquela parábola do fariseu e do publicano contada pelo Senhor Jesus em Lucas no capítulo 18. Especificamente naquele texto, no verso 11, nós temos ali registrado a oração daquele homem quando está no templo, não é? E quando ele fala com Deus. E diz assim as suas palavras: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. A ironia, porém, está no fato de que, enquanto o condenamos, quando estudamos esse texto e condenamos esse homem, nós agimos da mesma forma moralista, sem nem pensar. Nesse capítulo, o Jerry Bridges, ele olha para a questão do orgulho, mas ele não trata de uma forma geral. Ele olha para algumas das suas manifestações que são especialmente tentadoras aos cristãos. Então ele examina o orgulho dentro de 4 situações: o orgulho do moralismo, o orgulho da doutrina correta, o orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. Ao analisar esses pecados sutis, ele nos ensina que nós temos então que orar para que nós mesmos não caiamos no orgulho do espírito crítico. Um dos problemas com orgulho é que nós enxergamos esse pecado nas outras pessoas, mas não em nós mesmos. E acabamos nos esquecendo, inclusive, do que a própria Escritura nos ensina. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua Epístola aos Romanos, no verso 21, assim nos diz: Tu, pois, que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Portanto, nós devemos orar, meus amados irmãos, para que Deus revele a cada um de nós o nosso orgulho, aquele que Ele enxerga em nossas vidas. Porque a palavra de Deus também enfatiza a importância desse assunto, de observarmos esse tipo de pecado na nossa vida. Porque tanto Tiago quanto o apóstolo Pedro nos dizem que o Senhor é aquele que se opõe aos arrogantes. Mas nós estamos falando sobre orgulho. E nós temos o orgulho do moralismo. Nessa parábola citada lá em Lucas capítulo 18, o pecado do fariseu foi o que chamaríamos de moralismo. Esse pecado ele se expressa no sentimento de superioridade moral em relação às outras pessoas. E vejam que esse tipo de orgulho ele não se limita aos cristãos, ele se manifesta em várias esferas, no reino político, na cultura, entre os liberais, entre os mais conservadores. Mas infelizmente essa também é uma atitude bastante comum entre os cristãos, entre os crentes conservadores. O pecado da superioridade moral, ele é uma armadilha na qual nós estamos propensos a cair com muita facilidade. E a razão disso é porque nós olhamos para a sociedade como aqueles que cometem todo tipo de torpeza, não é? Como aqueles que aceitam abertamente todo tipo de pecado, o pecado da imoralidade, o pecado da homossexualidade, o pecado do aborto, não é? Coisas que são flagrantemente escandalosas. E nós, porque não cometemos então esses pecados, nós nos achamos moralmente superiores e acabamos olhando com um certo desdém, não é? Para aqueles que cometem esses pecados. Logicamente, esses pecados, eles são pecados muito graves, são pecados que contribuem para a destruição dos alicerces da nossa sociedade, da sociedade em que vivemos. Mas o pecado, esse pecado, ele nos emaranha, não é? O pecado do moralismo, não é? Ele nos assedia, ele nos cerca de tal maneira que provoca em nós um espírito muito crítico àqueles que cometem esses outros tipos de pecados. De maneira que Jesus conta então a parábola em Lucas 18, não é? Mostrando que ele conta essa parábola para alguns que estavam confiando em si mesmos, achando-se justos e por causa disso desprezando os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado. Jerry Bridges diz que entre todos os pecados sutis,
que são analisados nesse livro, que é o orgulho da superioridade moral, ele talvez seja o mais comum, não é? Ficando atrás talvez apenas do pecado da própria impiedade. Mas veja que ele é um pecado muito predominante entre nós, mas ao mesmo tempo é um pecado de ser muito de difícil reconhecimento entre nós, porque nenhum de nós escapa dele totalmente. Na verdade, parece que nós sentimos muitas vezes uma alegria perversa em acusar a sociedade, não é, de praticar tantos pecados vergonhosos. E quando nós adotamos esse tipo de mentalidade ou fazemos esse tipo de comentário, nós escorregamos ou podemos escorregar no pecado da superioridade moral. Então, como é que nós podemos nos guardar desse tipo de pecado? Duas coisas básicas. Primeiro, adotando uma atitude humilde baseada na verdade, de que é só pela graça de Deus que nós não estamos na mesma situação. Confessando, evidentemente, que nós somos pecadores, que nós nascemos em pecado, que em pecado nós fomos concebidos pela nossa mãe, não é? Então, quando nós olhamos por esse aspecto, não é? Nós devemos, de fato, agradecer a Deus em primeiro lugar, não é? Com uma profunda gratidão, porque é só pela graça de Deus que nós somos mantidos distantes, porque nós somos resgatados por meio dessa graça, desse estilo de vida pecaminoso. Mas uma outra maneira de nos guardarmos contra o orgulho moral é nos identificando perante Deus com essa sociedade pecadora na qual nós vivemos. E aí você vai se lembrar, por exemplo, que quando nós estamos ali no chamado cativeiro babilônico, não é? Muitos dos judeus retornaram a Judá, Esdras veio com eles, um escriba versado na lei de Moisés, e ele volta então para ensinar o povo de Deus. E lá no capítulo 7, verso 10, não é, desse livro de Esdras, a Bíblia diz que Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e também ensinar em Israel os estatutos e as normas da lei do Senhor. Esdras foi um homem que foi virtuoso, ele foi um exemplo, não é? Ele é um exemplo vivo de um homem de Deus, não é? Mas mesmo assim, em ocasiões em que ele observa um pecado extremo entre o povo, ele também se identifica com esse erro, mesmo que ele não tivesse culpa alguma. E aí no capítulo 9, no verso 6, lá do seu livro, é registrado as suas palavras a Deus, quando ele diz: ó meu Deus, eu estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Veja a linguagem utilizada por Esdras. Perceba como é que ele se inclui nessa confissão de culpa, nossos pecados e nossa culpa. Isso vai nos lembrar, por exemplo, a visão de Isaías lá, não é, de Deus, não é, em seu templo, de Deus em seu trono, na verdade. Ele vai dizer: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. A semelhança de Esdras, a confissão, nossos pecados e nossa culpa. Então, ao testemunharmos a degradação moral crescente da sociedade, nós precisamos adotar essa mesma atitude de Esdras, porque ela vai nos proteger do orgulho e da autorretidão. Mas em segundo e último lugar hoje, nós vamos falar sobre o orgulho também da doutrina correta. E esse orgulho, meus irmãos, ele é muito parecido com o orgulho moral. Por quê? Porque ele fala das minhas presunções, de que as minhas crenças doutrinárias, sejam quais forem, estão corretas. E quem não pensa como eu penso, não é? Ele porventura é teologicamente inferior a mim. Logicamente, nós temos que nos preocupar com doutrina. Isso é algo bíblico, não é? Mas nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, porque o nosso coração ele pode ser invadido por esse tipo de orgulho, não é? Ele pode ser passível a essa forma de orgulho. Então nós temos que lidar, por exemplo, com irmãos que são arminianos, outros como nós que somos calvinistas, né? Que adotamos um tipo de teologia específica, meus amados irmãos, que abraçamos esse tipo de doutrina específico, mas temos muito cuidado, porque nós temos uma propensão a acharmos que as nossas crenças doutrinárias, não é? Por mais corretas que estejam, não é? Nos fazem muitas vezes olhar com altivez para quem não crê da mesma forma. Há um segundo grupo que inclusive acha e que menospreza a doutrina, que não dão valor à doutrina, que na verdade desdenham da doutrina. E isso também é orgulhar-se de um sistema de crença de forma particular, seja qual ele qual for. Isso também mostra que nós achamos que as nossas crenças nos tornam espiritualmente superiores a quem pensa, a quem crê de outra forma. Mas lembre-se do que Paulo diz em 1 Coríntios 8. Paulo trata dessa forma de orgulho em relação aos alimentos oferecidos aos ídolos.
E aí você vai se lembrar que alguns cristãos lá em Corinto achavam que comer ou não esses alimentos fazia parte da liberdade cristã. E Paulo não vai discordar desses irmãos, mas Paulo vai repreendê-los por causa do seu orgulho doutrinário, resultante exatamente daquilo que eles criam. Então Paulo escreve para esses irmãos e diz assim: olha, quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento ali, na verdade, estava dando ocasião à arrogância. E Paulo vai dizer, na verdade, que o amor é que edificava. Paulo concorda com o conhecimento dessas pessoas. Paulo concorda com essa crença doutrinária dela sobre comer os elementos sacrificados aos ídolos. Mas Paulo acusa esses irmãos de um orgulho doutrinário, ou seja, o conhecimento havia deixado aqueles irmãos arrogantes em seu coração. Então veja, se você é calvinista, e como presbiteriano você de fato deve sê-lo, ou você talvez que me ouve é um arminiano, não é? Você tem as suas crenças, você tem o seu tipo de doutrina, não é? Lógico que nós podemos confrontar a doutrina, meus amados irmãos, mas perceba que nós não devemos ser acusados de sermos o quê? Orgulhosos doutrinariamente. Nós não estamos dizendo aqui que nós não precisamos conhecer as verdades bíblicas e desenvolver convicções doutrinárias sobre o que a Bíblia ensina. Isso é fato, nós precisamos. Mas nós temos que compreender, meus amados irmãos, como nós deveríamos defender as nossas convicções. E elas precisam ser defendidas com base na humildade, entendendo que muitas pessoas virtuosas e capazes na área teológica têm convicções diferentes das nossas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, um dos objetivos desse capítulo é enfatizar exatamente isso, o perigo do orgulho doutrinário. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nos encorajar a considerarmos em oração se esse, por exemplo, não é o nosso caso. Se esse não é um tipo de pecado que nós estamos aceitando na nossa vida. E perceba que se porventura, não é, você achar, não é, que isso pode ser algo que de fato está acontecendo com você, eu sugiro que você vá então para a Escritura, que você observe vários textos que porventura falam, evidentemente, da arrogância do conhecimento, do tipo de orgulho que pode levar, não é? Que pode vir do conhecimento teológico, do conhecimento doutrinário. Nós sabemos, irmãos, que quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, quanto mais nós cremos nas verdades bíblicas e assimilamos essas verdades, nós precisamos nos parecer mais com Cristo Jesus. E uma das características do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Verbo encarnado, a própria palavra, a sabedoria encarnada, é que Jesus era um homem humilde. Então nós precisamos orar sobre isso, irmãos. Nós precisamos procurar identificar com precisão as áreas em que nós somos inclinados a sermos orgulhosos doutrinariamente. E pedirmos mais do que isso, pedimos não apenas orar, mas pedirmos a Deus que nos capacite a defender as nossas convicções com um espírito de genuína humildade. De genuína humildade. Nós precisamos amar os nossos irmãos e amar os outros, não a ponto de negar a verdade, não a ponto de negar uma doutrina correta e elementar das Escrituras, mas a ponto de poder advogar acerca dessas coisas com muita humildade em nosso coração. Recebendo a palavra e a verdade com humildade, mas advogando essa palavra com muita humildade em nosso coração. Então que o Senhor, nesse dia, Ele possa abençoá-lo com isso. Ter muito cuidado com o orgulho moral, não é? Com essa altivez moral, mesmo olhando para a sociedade, para os seus males. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós também somos pecadores. Se nós não vigiarmos, se nós não utilizarmos aquilo que Deus nos dá como ferramentas necessárias para lutar contra o pecado, nós vamos estar incorrendo nos mesmos erros e nos mesmos pecados da sociedade. E aí, acusando a sociedade, apontando o dedo para os outros, nós podemos certamente estar vivenciando esse aspecto do orgulho moral, do moralismo em nossa vida, tão condenado por Jesus ali naquela parábola em Lucas 18. Mas também tomarmos muito cuidado com coisas que são inerentes ao cristianismo, com a nossa teologia, com a nossa doutrina, não é?
Nós temos irmãos de várias denominações genuínas, de igrejas genuinamente cristãs que pensam sobre alguns assuntos de forma muito diferente da nossa. Para esses, toda a nossa paciência, todo o nosso amor e toda a nossa humildade para advogarmos as santas doutrinas da palavra do nosso Deus. Faça também, e aqui evidentemente esse estudo implica nisso, averigue o seu coração. Averigue o seu coração, mais profundo do seu coração. Ore a Deus, para que Deus revele os seus pecados nessas áreas, do moralismo, do orgulho moral e do orgulho doutrinário. Se arrependa desses pecados e se volte numa ação correta perante o Senhor. Que Deus possa abençoá-lo, meu amado irmão e meu amigo. Deus vos abençoe.